Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao livro Conflito e Paz. Oi, Lu. Oi, Boa querida. tarde. Boa tarde. Eu fui pegar a Gabi, desculpa, que chegou agora de viagem. Que bom. Você está disponível para ler, Lu? Só um minutinho. Tá. Então, enquanto ela chega, vamos falando um pouquinho aqui, porque nós vamos ler hoje até judeus e alemães, tá? Sim. Então, são 3 páginas que a gente vai poder dar essa leitura, que às 14 horas em Que ponto... página, Maria? Página 65. Você quer abrir o seu vídeo, Lu? Sim. Tá, filhinha. Tá, boia. Fica para mim. Então, são conteúdos instigantes. Página 65, judeus e alemães? Não, o Judeus e trágico. alemães? Página 65, o trágico. Não, é minha pretensão que a gente chegue até lá, né? Em PDF, página 60, que eu coloquei nos grupos. Quem tiver com o PDF, página 60. O trágico, ok. Olha aí, filhinha. Sim. Tá ali. Tá ali. Só um minutinho. Tem uma luz logo atrás de você, Lu, ofuscando sua imagem. Ela que tá, o sol tá muito forte aqui hoje. Sim. O trágico, né? Isso, o trágico. As tragédias obedecem a um idêntico padrão básico. Nas tragédias gregas, por exemplo, mas também nas tragédias familiares, vemos como algum membro mais novo da família se imiscui em assuntos de um membro mais antigo, sobretudo querendo assumir por ele algo que não lhe compete, como o mais novo. Geralmente são filhos ou netos que querem assumir algo por seus pais ou antepassados, uma culpa, uma tarefa, uma expiação. Eles fazem algo a favor de uns e contra outros na família. Assim fazendo, obedecem à sua consciência e sentem-se inocentes e bons. Porém, transgridem a segunda lei da consciência coletiva. Eles não se dão conta disso porque sua consciência pessoal exige uma transgressão e os recompensa por ela com o sentimento do direito e da inocência. Com a consciência coletiva, mas a consciência coletiva os castiga com o fracasso ou a ruína. Por isso, as tragédias gregas geralmente terminam com a morte do herói. Os heróis trágicos, em seu coração, são crianças que querem fazer algo por membros mais velhos. Todas as tragédias começam por essa arrogância, a híbris dos gregos, por isso terminam mal. Soluções. A partir das luzes sobre as funções de ambas as consciências, entendemos onde estão as saídas e as soluções. Das luzes obtidas sobre as funções dessas duas consciências, que de um lado se põem e de outro se completam, resultam consequências de peso para a convivência humana. Somente essas compreensões nos permitem entender os elementos irracionais, cegos e assassinos, que muitas vezes aparecem em nosso comportamento e no de outras pessoas.
Somente elas nos permitem entender o que está por trás de certas doenças e suicídios, e as lutas de poder em que todos acabam perdendo. A sintonia. A razão das luzes adquiridas nesse caminho, ultrapassamos os limites de nossa consciência pessoal, particularmente os limites que ela impõe à nossa percepção. Isso, entretanto, não exige que abandonemos os grupos e que pertencemos. Aqui pertencemos. Pois essas luzes também são úteis ao grupo e ao seu desenvolvimento, e o ajudam a abrir-se outros grupos, a outras luzes e a outras possibilidades, os quais o grupo tinha se fechado pela pressão da consciência pessoal. Não obstante, a vinculação ao nosso grupo, em conexão com ela, a sobrevivência desse grupo são bens muito valiosos. Não podemos nem devemos abandoná-lo, pois dele depende também a nossa sobrevivência. Por essa razão, também aplicamos ao nosso próprio grupo as luzes obtidas sobre a consciência e nos submetemos em certa medida a ela, reconhecendo-a como a força que mantém o grupo unido. A evolução da consciência. Como a consciência não é uma compreensão ou um saber, no sentido filosófico, mas a percepção do sentimento que nos adverte em que medida nosso comportamento assegura ou ameaça nossa vinculação ao grupo, ela também pode mudar e evoluir quanto aos conteúdos a que reage. Isso porque se evidenciou na história, coisas que nossos antepassados faziam, talvez de boa consciência, como entrar numa guerra com entusiasmo, são hoje quase impensáveis para nós. Por isso, o filósofo que em sua via de conhecimento adquiriu novas compreensões e que ainda não foram percebidas e reconhecidas pela consciência, também a respeita como a realidade e aguarda até que algo dessa realidade se manifeste a ela, permitindo-lhe agir em adequação com essas novas luzes. A consciência espiritual. Também o espírito está em conexão, porém, com tudo, inclusive com as oposições. Ele percebe imediatamente se está ou não em contato e sintonia com todas as coisas, tais como elas são. Como está em sintonia com tudo, não toma partido por um lado contra o outro. Como percebemos a sintonia e a ligação no nível do espírito? Como notamos que a ligação cessou ou está ameaçada e que perdemos a sintonia? A sintonia é uma atitude recolhida que se relaciona ao todo, tal como ele é. Ele permanece no amor e tudo e a todos, tais como são. Qualquer diminuição ou perda dessa sintonia é percebida como inquietação. A semelhança de nossa consciência instintiva e consciência espiritual também nos adverte com sentimentos de conforto e desassossego, comparáveis aos sentimentos de culpa e má consciência. No nível de espírito, sentimos tranquilidade e segurança quando nos sentimos unidos e sustentados pelo todo. Esse sentimento é comparável ao sentimento de inocência da boa consciência. Contudo, é também um sentimento espiritual, embora não seja apenas isso, pois acompanha a compreensão, é vigilante e aberto. Ao contrário da consciência instintiva, a consciência espiritual é destituída do medo e de exaltação. Sua ação une, enquanto a outra consciência separa. Está a serviço da paz para todos. O que é mal? Muitas vezes... Tudo bem? Sim. Pode Continua? seguir. Pode seguir. O que é mal? Muitas vezes distinguimos entre indivíduos bons e maus, entre comportamentos bons e maus. Nisso seguimos um movimento da consciência que nos impede a distinguir entre o bem e do mal. Mais do que tipo de mal e de bem ela fala. Ela os encara numa ótica muito estreita. Sob a pressão da consciência, é bom apenas o que assegura nossa vinculação à família. E o mal, o que o coloca em risco. E mal, o que a coloca em risco.
Essa distinção é muito importante dentro da família, pois nos ajuda a preservar nossa pertinência a ela. Entretanto, nós a entendemos também a outros grupos. Assim, consideramos bons aqueles que se assemelham à nossa família e adotam idênticos padrões de valor, e maus ou desqualificados aqueles que se afastam desses padrões. Quando esses grupos divergem de nossos padrões, nós nos permitimos, sob o influxo de nossa consciência, desejar-lhe o mal e mesmo querer exterminá-los. Os bons, os pretensos bons que desejam ir para o céu, não querem absolutamente encontrar lá pessoas diferentes deles. Isso ocorre sob o influxo da consciência. Ela cria o céu e o inferno. Ao desejar o inferno para os maus, os pretensos bons também se revelam maus. Essa é uma luta do mal e tem um caráter mais ou menos pessoal. As forças adversas. Existe, porém, esta é a ideia que faço, algo mau e grande, totalmente diverso de nossa maldade pessoal. São as pessoas adversas que destroem o que construímos, colocam em risco, ameaçam destruir e, às vezes, efetivamente destroem o que conquistamos pessoalmente. Quando olhamos para Jesus e pensamos no que ele fez, como homem de bem e no grande amor que nos manifestou, e que em sua maravilhosa sentença, sede misericórdios como meu Pai no céu é misericordioso para com todos, pois faz brilhar o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Temos que reconhecer que, para ele, não havia bons e maus. Entretanto, como terminou ele? Na cruz. Ali atuou com força diversa. Os que mataram eram pessoalmente maus? Ou estavam a serviço de uma força diversa? Perdoa-me. De uma poderosa força diversa? Jesus exclamou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então Deus foi fraco? Foi vencido pelas forças adversas ou mostrou por meio delas a sua grandeza? Sempre que alguém cresce demais, as forças adversas fazem-no voltar ao equilíbrio, para a glória de Deus. Portanto, de onde vêm as forças adversas? Esse grande mal? De Deus. Como devemos nos comportar na presença dessas forças? Devemos aceitá-las como desejadas por Deus. A consumação de nossa relação com Deus ou com o divino é a entrega definitiva. Somente então glorificamos a Deus. O que é bem? Precisamos distinguir entre o que experimentamos como bom, sob o influxo da consciência, e o bem que transcende a consciência. Na apreciação da consciência, é bom o que nos liga à nossa família e concorda com os valores dela. No entanto, cada família tem sua própria consciência, se difere das consciências de outras famílias e de outras pessoas. Em nossa própria experiência, notamos, curiosamente, que temos uma consciência diante de nossa mãe e outra diante do nosso pai. Por isso, nosso comportamento muda diante de um e diante do outro. Em algumas famílias é considerado bom o que em outras é censurável. O que é bom para umas é péssimo para outras. Também vemos essa diversidade nas guerras. Cada um dos lados se sente bom, via de regra, quando luta contra o outro. Os autores de atentados suicidas se sentem bons, pois seus atos são julgados bons, ou mesmo heróicos, por suas famílias e seus grupos. Todos os heróis têm uma boa consciência, mas o que os fazem como heróis? Matam outras pessoas. De que espécie é essa boa consciência? É a boa consciência de uma criança. Entretanto, leva muitas pessoas à morte. Todos os heróis são crianças. Essa afirmação envolve naturalmente algum exagero. Contudo, se considerarmos mais atentamente para quem eles olham em suas façanhas heróicas, são simplesmente as mães que se orgulham de seus heróis, o grande bem. Entretanto,
também podemos observar que, proveniente do fundo da alma, existe um bem diferente que ultrapassa as fronteiras da consciência. Esse bem de natureza superior une em nossa alma os dois lados que a consciência moral havia separado. O que era visto como bom e o que era julgado mal são reunidos nesse nível, como igualmente válidos diante de algo maior. Mas estamos ainda numa perspectiva pessoal. Ultrapassando-a, existe ainda um outro movimento mais geral, um movimento potente, análogo ao que existe em relação ao mal. Esse bem transcende o que desejamos e podemos experimentar como bom. Neste nível, até mesmo a morte e as catástrofes aparecem como boas, independe de nossa felicidade pessoal. Nesse sentido, também é boa a evolução, apesar das perdas. O que se perde com ela, perde-se com proveito nesse movimento, pois daí exulta algo novo, que talvez supere nossos desejos e nossa imaginação. Como nos conectamos com esse bem maior? Aceitando-o tal como ele é, sem desejar que seja diferente. Sim, chegando a ponto de amá-lo, mas não como um amor emocional, que é excessivamente pequeno para isso. Respeitamos esse bem como querido por um poder superior e nos submetemos a ele, seja o que for que ele exija de nós. No assentimento a ele, permanecemos tranquilos, abertos a tudo e bons para com todas as coisas. Então, quais são as reflexões para vocês? O que emerge de perguntas? Aqui surge uma grande dúvida, né? O que de fato é mal? O que de fato é bom? O que é bom e o que é mal? Isso. E aí nós vamos olhar, né, para essa consciência espiritual e para esse desejo de se tornar inocente. E muito interessante quando o Bert fala não só da evolução do espírito, né, das consciências, mas também em relação aos heróis. Os heróis são crianças, mas matam outras pessoas. Fale, Paulinha. Paula. Oi, eu não. Boa tarde, gente. Desculpa aí. Eu não entendo como que o suicídio é um ato heróico para a mãe, já que ela sofre tanto com ele. Uhum. E o Bert fala que diante da morte falando do suicídio propriamente dito, né? Precisamos honrar o destino dessa pessoa, que buscou a morte do jeito que foi, mesmo que ele tenha atuado sobre ele. Eu sigo você, porque um suicídio ele precede outros suicídios. Já houveram antes outros suicídios. E se a gente for olhar a nossa própria história, a história da humanidade, nós vemos esse conflito e essa luta desde sempre, né? Na Bíblia está lá dizendo que Caim matou Abel, ou seja, o irmão mata um outro irmão. Como a Bíblia está escrita em sentido figurado, está ali para mostrar os dilemas humanos também e mostrar como também se encontram as soluções.
Então, lógico que no suicídio há um abalo muito forte nas famílias. E esse abalo, ele é vivido de uma forma tão intensa que, ao invés de ser falado o suicídio, se nega o suicídio e se coloca no mundo, às vezes no mundo imaginário, para que a gente não consiga entrar em contato com ele. Então, mas nós sabemos que todas as formas de morte, e a morte atua sobre nós, e a forma, tanto os abortos, quanto as mortes prematuras, quanto as mortes por suicídios, ela traz um grande reflexo na vida familiar. E nós não sabemos exatamente como lidar com isso, né? Principalmente quando nós não sabemos quantos mortos houveram na família, e por isso nós não contamos. Então, a morte é muito poderosa, é muito forte, e faz com que, às vezes, a gente não consiga olhar para ela. E olhar para ela é olhar para o real. E a dor do suicídio é a dor do de repente. De repente, foi usurpada a vida. De repente, saiu de cena. Então, vai causar, sim, uma grande dor. E se não for colocado no devido lugar, de não ser esquecido, não ser excluído, para não atuar nas gerações seguintes. Às vezes eu olho para os ensinamentos de Bert e vejo assim que muitas vezes é tão óbvio, né? É tão óbvio que passamos desapercebido e não conseguimos compreender à luz do cotidiano. Mas quando a gente para fazer essa reflexão, é uma reflexão muito, muito do real e muito da verdade, né? O que a gente pode observar é o que fica ali no nível da alma, que é essas marcas que se transformam nos traumas, passam de geração em geração, e esses mesmos traumas é o que modifica o nosso DNA. E essa fala de Bert que todos os heróis são crianças, me lembra de Jesus Cristo, né? Na cruz. Ele falando, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz são as crianças, né? Como ele comparou essa cegueira, essa inocência do adulto, né? Colocar aqui entre aspas, a inocência do adulto. Às vezes é aquela postura, eu não sei, eu não vi, eu não me comprometo. Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho nessa posição. Eu não me comprometo. Mas talvez eu me comprometa a tal ponto que eu possa gerar algum tipo de mudança. Porque se eu não gerar mudança aonde eu caminho, e nem sempre a gente acerta, como disse Clarice Lispector, passou a vida inteira errando na tentativa de acertar, né? Então, nós também temos as nossas cegueiras. Mas, depois que a gente aprofunda muito nos livros de Bert, faz essas reflexões virem à tona, nós temos uma outra consciência. E essa consciência que nos deixa bastante implicados. Que movimento eu faço? É de implicação ou é de inocência? Olha que eu queria dar, é que ele diz assim. Assim consideramos bons aqueles que se assemelham à nossa família,
e adotam idênticos padrões de valor. E maus ou desqualificados, aqueles que se afastam desses padrões. Os maus, para eles, que têm boa consciência. Mas os maus, para nós, têm uma má consciência. E isso faz a grande diferença dos relacionamentos. Então, que forças adversas pairam sobre nós? Ali atua uma força adversa. Olha só. Sede misericordiosos, como meu Pai no céu é misericordioso para com todos, que faz brilhar o sol sobre os bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Quando a gente coloca um olhar para essa frase, a gente coloca, e quando a gente coloca também a mesma olhar, né, um olhar profundo, amplo, para a boa consciência e a má consciência, a gente vê que todos os heróis são crianças. Então, a justiça desse Deus que faz chover e que faz brilhar o sol sobre bons e maus, justos e injustos. O que ele está querendo dizer com isso? Hein, Paulinha? Olha aqui, ele enche esse texto de perguntas, né? Desculpa, não ouvi a pergunta. O que faz com que essa frase, né? Se Deus faz chover e faz o sol brilhar entre justos e injustos, bons e maus. Para mim, eu entendo que não existe bons e maus para Deus, né? Todos nós cometemos atos que são nocivos ou positivos, saudáveis, para nós e para os outros. Então, assim, Deus não tem esse julgamento entre bom e mal, né? Eu acho que é um conceito mais cultural, e que nós estamos, assim, como é que a gente fala? Nós estamos inseridos, né, nessa cultura do bom e do mal. O que é bom hoje, antigamente, não era bom, né? Já a escravidão foi algo permitido pela lei dos homens, né? Sim. Mas, assim, se a gente for entender de uma forma de alma, eu acredito que nunca tenha sido algo bom, né? Mas aí, enfim, tem essa questão cultural do bom e do mal, mas eu acredito que todos nós temos esse bom e esse mal. É uma questão relativa, né? Todos nós transitamos pelo bom e pelo mal. Isso faz parte da essência e da condição humana. O que ele traz também, quando ele olha esse olhar benevolente? Todos os heróis são crianças. Porque anteriormente ele faz assim, né? Os que o mataram eram pessoalmente maus? Ou estava a serviço de uma força adversa? De uma poderosa força adversa? E se a gente for olhar o que a gente compreende como a boa e a má consciência, o amor cego, por exemplo, algo atua sobre nós, mesmo tendo uma boa consciência, mesmo querendo ser a favor do plano, algo atua. Ou seja, existe uma força tão forte que busca esse equilíbrio para que tudo possa acontecer, que essa força é tida como uma força adversa. Aqui, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, Deus foi fraco? Foi vencido por essa força adversa?
ou mostrou por meio delas a sua grandeza? Então, a gente perde essa consciência, que é a nossa consciência pessoal, de se assemelhar a Deus. E nós, na verdade, somos fagulhas divinas, né? Nós, na verdade, somos Deus também. Só que a grande diferença é que a gente perde essa noção dessa grandeza. Eu gosto, posso falar? Pode. Muito daquela, quando se fala que Deus é o Pai, e o Pai nem sempre exige comportamentos, né, do filho que lhe são prazerosos. Então, o bom está muito associado ao nosso bom proveito, que é bom, que é gostoso, né? Mas Deus vê além disso tudo. Ele vê lá mais na frente, né? Ele Como é um... força, né? Como força que equilibra, como Isso. força que une, como força que dá lugar e tem espaço para bons e para os maus. E Deus é uma força, sobretudo, organizada, né? Organizadora, como você falou, equilibradora. Então, a gente não dessa grandeza. O mínimo que a gente pode ter é todos os dias o sol se põe em determinado horário, o sol nasce em determinado horário. Então, tem toda uma lógica da natureza que o ser humano ainda investiga cientificamente, mas que já existe muito antes da inteligência humana, né? Sim. Então, a gente tem, assim, uma fagulha, como você falou, uma fagulha dessa ordem maior, que é bem maior do que a ordem, né? Sim, e nós perdemos essa grande noção, né? Então, eu vou deixar que a gente possa refletir sobre isso agora, ficar pensando um pouco, né? E eu como um ponto de partida, o que é que eu decido fazer, eu decido olhar os eventos, como eu decido estar na vida com a maior implicação possível. O que eu quero de verdade? Às vezes eu levanto a bandeira endurecida, pensando que eu estou fazendo muito bem, e na verdade eu posso estar fazendo um grande mal. Precisamos ver e observar muito o contexto, para ver como podemos sustentar essa qualidade divina que nós temos. Então, gente, um beijão e até a próxima terça-feira, tá? Eu vou colocar uma enquete lá no grupo para a gente ver o que a gente pode fazer a nível de a participação, as interações do grupo, tá bom? Então, eu vou formular aqui uma enquetezinha para a gente responder. Boa tarde. Boa tarde. Um grande abraço a todas. Ótima semana. Isso, para você também. Está muito linda. Obrigada. Tchau. Tchau.